Borua Boiô. Eu quero fazer uma reflexão aqui, porque eu acabei de assistir um vídeo de um grande babalorixá aqui do Rio de Janeiro, e eu acho o tema um pouquinho polêmico. Esbarra um pouco sobre o porquê que eu saí do candomblé, né? Mas não deixei de cultuar o orixá. No vídeo, o babalorixá fala o seguinte: existem dogmas, né, existem regras dentro do candomblé e que a gente não pode modificar o candomblé. Eu concordo, o candomblé ele tem muitas regras. Isso é bom, tá? Desde que elas sejam cumpridas e que se saiba explicar, né? Por exemplo, quando aqui fora, né, no mundo, de uma forma geral, a gente fala que determinada situação é proibido, existe uma explicação e uma lei que embasa sobre isso. Eu acho que o grande erro do candomblé é que essa norma ela foi passada adiante e que, infelizmente, as pessoas não souberam explicar. Mas aí, há 100 anos atrás, não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Exatamente. Então, se hoje nós temos esse conhecimento, por que não correr atrás? Ou melhor, correr à frente, se antecipar para quando alguém vier perguntar para a gente, para quando um filho de santo venha perguntar para a gente, que a gente, no mínimo, saiba dar alguma explicação. Então, acho muito chato esse negócio de que fique falando, mas a determinada matriz faz assim, então você precisa entender. Quem já fez o meu curso aqui, Exu do Caos, a organização, sabe muito bem do que eu estou falando. A gente precisa escutar o abalabá, precisa escutar o mais velho, precisa escutar o nosso ancião, aquele que veio antes da gente. Mas a gente precisa se questionar, precisa entender se aquilo de fato confere aos dias de hoje. Eu não posso, por exemplo, achar que é comum privar uma pessoa de determinadas questões de saúde ou até mesmo de higiene, porque lá atrás se fazia assim, sabe? Então, ter esse senso crítico, ter esse pensamento é fundamental para que a religião, para que o candomblé, inclusive, persista pela evolução. Eu não estou falando de mudar fundamentos internos. Eu não estou falando da pessoa abandonar o que lá na matriz ela faz, mas sim do quanto que é necessário evoluir. E aí existem cursos que ensinam essa evolução, existem casas que já pregam e prestam essa evolução, mas a gente não pode achar que hierarquia é simplesmente calar a boca do mais novo com eu faço assim porque eu sigo a tradução X e Y é assim. Não é por aí, sabe, Babá? Então é preciso que a gente compreenda que falar para os nossos mais novos, dar as explicações necessárias é fundamental. Eu vim de uma casa de candomblé onde a sacerdotisa, né, a minha falecida Iolorixá, com pouco conhecimento que ela tinha, ela dava explicações alcançáveis e necessárias. Às sextas-feiras não se tinha toque, às sextas-feiras não se fazia nada, né? Era um grande silêncio. Era um grande silêncio, né? E ela tinha explicação para isso. E eu acho que é sobre isso, é que quando passa a explicação ao ponto da gente aceitar e não simplesmente de que a gente pode fazer assim porque assim aí tá tudo certo. É como eu sempre digo, para mim foi muito tranquilo, porque eu sou o tipo de pessoa que aceita, que tem o pensamento crítico, então eu vou continuar me perguntando, mas eu vou buscar atrás desse conhecimento. Só que nós viemos de pessoas tão humildes que simplesmente aceitam. E aí é muito chato. Mas é porque é prestado homenagem ao Oxalá. Olha, lá realmente era. As pessoas se vestiam de branco, as pessoas não comiam carne vermelha, as pessoas faziam um monte de coisas. E aí eu te pergunto, se é prestação de homenagem ao Oxalá, por que que as outras casas, né, que fazem isso, por que que talvez não firmem, então, esse tipo de comportamento, né, de ficar de branco e tudo mais. Mas é como eu digo também, não adianta vestir branco se a roupa de dentro está suja. Se falta iuá, se falta caráter, se falta a empatia com o irmão da casa do lado ou até mesmo da própria casa. Então que sim, explicações elas precisam ser dadas. Você veste branco às sextas-feiras porque é um dia em homenagem ao Oxalá. Isso já é uma parte da explicação. Aqui não se faz barulho porque Oxalá não tolera barulho, não tolera confusão, não tolera
coisas muito fortes, né? Ok, isso já é outra explicação. Se usa branco para... Ah, porque é cor de Oxalá? Não só. Se usa branco também porque a gente mostra a parte límpida, o Iwa limpo, a mente limpa, o corpo limpo, como Oxalá tem. É como o Orixá deve ter, na verdade. Então, é sobre isso, é sobre dar as explicações necessárias. Às vezes, e muitas das vezes, eu ia lá e questionava Iá, não quero ficar preso, estou aqui preso, por quê? Né? E era muito interessante escutar aquelas respostas. Por mais que fundamentação nenhuma tivesse, fundamentação litúrgica no caso, né? Tivesse ali sendo revelado a mim, porque era apenas um Iaô. E daquela casa, Iaô não sabia de muita coisa. A gente ia sabendo conforme ia participando das situações. E que normalmente a gente estava virado de orixá, então não participava tanto assim. Mas estava ali, estava convivendo com o segredo, com o Aô, né? Tentava entender o que era o nosso EUO. E aí eu vejo aí as questões de EUO sendo colocadas em prática somente com passar ou não mal, perder ou não dinheiro. Não é bem por aí, né? Mas enfim, não é sobre EUO, é sobre dar as explicações. Então, quando a gente pega lá da casa matriz uma informação e a gente vai passar para os nossos filhos, para os nossos descendentes, a gente precisa saber informar. Porque senão fica aquele telefone sem fio de que um falou uma coisa, o outro fala outra. Fora que a gente pode justificar sim, com questões históricas. O senhor usou um termo que eu achei bem interessante, né? Não querer justificar com a casa do outro aquilo que a gente vê na nossa casa de diferente. É interessante porque textos científicos eles são feitos mais ou menos assim, né? A gente pega alguma coisa que justifique a nossa resposta, o que a gente pensa, e a gente começa ali a elaborar então o nosso pensamento. Então acho que sim, pensamento crítico é justificável com essa observação da casa do outro. Eu só não posso esquecer de comparar se as pessoas vivem nas mesmas condições. Né? Então, se o axé X ou Y são do mesmo fundamentação, são da mesma origem, para que aí eu tenha um argumento mais sólido. Então, babá, questionar é fundamental. Se um noviço, se um Iaô, se um Abian, se um Elegum, ele vier e lhe perguntar alguma coisa, escute. Escute porque é muito importante, sabe? É importante para a gente enquanto sacerdote, é importante para esse Omó-Orixá que vem atrás dessa pergunta, né? Vem atrás dessa resposta, na verdade, porque é importante para que a gente sedimente ali o conhecimento que ele tem. Muitas das vezes, quando a Iaselma chegava para mim e falava alguma coisa, eu não ia procurar fora, porque eu acreditava naquilo que ela dizia. Então, essa é a importância de quando o sacerdote responde ao seu filho. Porque ele não vai procurar fora. E, como o senhor mesmo disse, e eu também venho dizendo aqui, o conhecimento ele é vasto. Pensar em Yorubaland, por exemplo, é plural. Pensar em culto ao orixá é plural. A gente pode até justificar que em cada lugar é feito de uma forma, mas existe uma essência. Existe uma essência. Né? Concordo com o senhor, concordo em algumas palavras, alguns termos utilizados, mas a gente precisa sim permitir com que as pessoas procurem e busquem a informação necessária. E que se a gente não sabe, a gente não pode apenas justificar, como eu vejo algumas outras pessoas justificando, né? Porque a matriz faz dessa forma, então eu tenho que fazer. Não tenho não. Como o senhor também disse, se o orixá mandou, a gente segue a ordem. Eu já tive, infelizmente, o desprazer de ver o orixá a qual eu fui iniciado, né? Responder que queria uma coisa e o babalorixá que estava jogando falar outra. Então já não sabemos mais quem é que manda, se é o homem ou se de fato é a divindade. Mas eu acredito que o senhor siga realmente bons conselhos dos orixás, né? Mas fica aqui para que as outras pessoas entendam o meu ponto de vista disso. Se a gente tem dúvida, a gente precisa perguntar. Quando a gente não pergunta, a gente não tem resposta, a gente não tem o caminho. Então, como diz o meu babalaô, quem pergunta não erra. Então, se a gente não quer errar, a gente precisa perguntar. E se a gente pergunta
pro abalabá, para aquele que está mais velho, para o nosso acordar, aquele que veio antes, é porque a gente confia na origem daquela resposta. Eu posso perguntar, Babalaô pode falar uma coisa, cabe ao meu senso crítico entender se aquilo faz sentido ou não para mim e buscar o meu entendimento para fazer aquilo. Mas eu preciso ter a consciência também de que, se eu faço diferente do que o acordar, aquele que veio lá atrás, fazer da forma como o Babalaô disse, eu vou fazer sozinho aquele culto. A minha carga ancestral, ninguém vai estar ali para prestar aquela reverência, porque eles não reconhecem aquilo como o original, a forma como eles passaram para aqueles que vieram ainda antes de mim. Então, se questionar é fundamental, saber explicar também. Precisamos sair desse conceito de que tanto faz, precisamos sair desse conceito de que na minha casa é assim, quem manda aqui sou eu, a panela é minha. Precisamos revelar de fato o que é o culto. Enfim, eu não quero entrar aqui nas minhas brigas pessoais com o candomblé e nem com alguns sacerdotes, mas sim o quanto informar para as pessoas, o quanto que ter o conhecimento, passar esse conhecimento, ter discernimento e passar a informação com discernimento é fundamental. Se eu não sei e está tudo bem. Eu vou correr atrás do conhecimento, eu vou perguntar. Eu vou perguntar primeiro àqueles que estão próximos de mim, para depois sim ir ampliando, se necessário. Agora, não fale para um neófito, não fale para uma pessoa que está chegando, não perguntar. Porque aí fica a gente num lugar de superioridade inalcançável e de que tudo que a gente manda tem que ser feito da forma como a gente é. Fica uma briga de egos danada. E religião não é isso. Candomblé não é isso e vem se tornando isso. A gente vem vendo aí notícias muito ruins das casas grandes, muito ruins de pessoas famosas, porque o ego ultrapassou o religare, ultrapassou a religião. Bom, esse era um papo que era para ser curto, mas eu vou encerrar aqui para não prolongar mais do que o necessário. E para você que está assistindo, para você neófito ou até mesmo gente mais velha do que eu ou tão velha quanto eu, que você tenha a mente crítica. Porque é dessa crítica que nasce o pensamento. E ciência, conhecimento só existe porque alguém duvidou, porque alguém questionou, porque alguém foi crítico. É óbvio que a gente não pode deixar a nossa crítica chegar à soberba do conhecimento, de achar que a gente conhece e todo o restante que se exploda. Não é bem por aí. A gente precisa saber escutar, até mesmo escutar o mais novo, tá bom? Meus respeitos a você que escutou, a você que entendeu, a você que até mesmo compartilhou esse conhecimento com alguém. Aboru, aboye, aboxixé. Odaba.